Boa tarde, senhores delegados. Sou a delegada da Alemanha e sou presidente desta reunião. Infelizmente, a Guiné Equatorial não pôde comparecer. O problema que estamos trazendo hoje é a situação problemática em que a Venezuela se encontra. Houve uma eleição onde Maduro foi eleito. Entretanto, há um entendimento por parte da população da Venezuela de que essa eleição foi fraudulenta e, por outra parte, de que a eleição é legítima. Esse conflito envolvendo a eleição e o governo de Maduro levou ao presidente do Congresso ao se autoproclamar presidente, criando uma situação de instabilidade política. Parte da comunidade reconhece Guaidó como presidente autoproclamado e parte não, o que gera uma crise econômica e uma crise social. E há hoje o desabastecimento de energia, de água potável e de medicamentos. A questão que iremos resolver hoje é se haverá intervenção militar na Venezuela ou não. Declara-se a sessão aberta e o primeiro discurso será da República Dominicana. Boa tarde. Eu, delegado da República Dominicana e meu povo, acreditamos que o melhor representante para a Venezuela é Juan Guaidó, por acreditarmos que ele seria o melhor presidente respeitando a democracia. Porém, não acreditamos que a intervenção militar seja a melhor forma de resolver os problemas do país em questão, porque já sofremos isto e sabemos que não é a melhor forma de resolver. Então, para o problema da Venezuela, devemos ter votações livres e justas, assim efetivando a democracia. O próximo a apresentar será a África do Sul. Nós, da África do Sul, se opomos a qualquer tentativa desnecessária e inconstitucional de mudar o governo da Venezuela. O Conselho de Segurança não deve ser um instrumento para validar mudanças inconstitucionais de qualquer governo. Agora a Polônia. Como representante da Polônia, nosso país reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, até que sejam convocadas novas eleições democráticas. É lamentável que o presidente eleito, Nicolás Maduro, não tenha sido capaz de convocar um pleito verdadeiramente democrático, o que torna Guaidó o legítimo representante do povo venezuelano. Juan Guaidó terá o apoio total da Polônia para reconquistar a liberdade do povo venezuelano, através de novas eleições democráticas. Nós, da Polônia, não apoiamos a intervenção na Venezuela. Agora o discurso da Bélgica. Os europeus pressionaram que Maduro concorde com um novo pleito presidencial, como saída para a crise que assola o país sul-americano. Mas, diferentemente dos Estados Unidos, do Brasil e outros 16 estados que já haviam reconhecido Guaidó logo depois que ele se proclamou presidente, com o apoio da Assembleia Constitucional, em 23 de janeiro, os europeus reforçaram que o líder opositor deve conduzir o país a novas eleições o mais rápido possível. Depois de ter passado o tempo do ultimato, o ministro do Exterior britânico declarou: Nicolás Maduro não organizou eleições presidenciais no prazo dos 8 dias que fixamos. Por isso, o Reino Unido e os aliados reconhecem a partir de agora Guaidó como presidente constitucional interino até que possam ser realizadas eleições credíveis. Por isso, a Bélgica, que apoia as opções mais pacíficas, e junto com os europeus que eram aliados a ela, ela apoia João Guaidó e reconhece ele como o presidente. E ela é a favor de convocar novas eleições e também é a favor a chegada de ajuda do país. É isso, obrigada. Agora o discurso da Costa do Marfim. A República da Costa do Marfim acredita que se deva ter como prioridade o envio de ajuda humanitária e o restabelecimento do diálogo das autoridades venezuelanas com a oposição, de forma que a democracia seja restabelecida no país e que haja retomada da economia e estabilidade política e social. Com isso, apoiamos a mediação regional ou internacional entre o governo e a oposição. Na falta da convocação de novas eleições presidenciais, reconhecemos Juan Guaidó como presidente legítimo na Venezuela e pedimos que Maduro se abstenha de atos de violência contra seus opositores. Portanto, esperamos que seja encontrada uma solução pacífica e democrática
para a crise venezuelana, fiel às diretrizes da ONU, razão pela qual nos posicionamos contra a intervenção militar no país, pois entendemos que esta poderia agravar as atuais circunstâncias. Discurso de Kuwait. O Kuwait se preocupa com a situação humanitária na Venezuela, que causou o deslocamento de milhares de pessoas para países vizinhos. Nós agradecemos aos países da América Latina e do Caribe por hospedar um número tão grande de pessoas deslocadas, convocando todas as partes interessadas a tomar as medidas necessárias para assegurar que a assistência humanitária atinja os necessitados. Acompanhamos os mais recentes desenvolvimentos na Venezuela nos últimos dias, que resultaram na morte de várias vítimas, e enfatizamos a importância de responsabilizar os responsáveis por esses infelizes eventos. É importante respeitar a liberdade de expressão e a demonstração pacífica garantida por direito internacional, incluindo o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. A crise na Venezuela exige que todos os atores relevantes priorizem o interesse nacional e interesses pessoais ou partidários e se comprometam com um diálogo político abrangente para enfrentar a atual crise. Devemos reduzir a tensão, renunciar à violência e envidar todos os esforços para evitar mais violência. Eu apoio qualquer esforço para chegar a uma solução política para estabilizar a situação na Venezuela o mais breve possível, assim como os Estados Unidos uma intervenção militar. Discurso da Indonésia. Como delegado da Indonésia, ressalto que a Indonésia possui relações bilaterais amistosas com a Venezuela desde as diplomáticas determinadas em 1959. Não reconhecemos o Juan Guaidó como presidente autoproclamado interino, pois respeitamos a soberania da Venezuela e não pretendemos interferir em seus assuntos internos. Porém, acreditamos que seja importante que as vozes do povo venezuelano sejam ouvidas, sendo urgentemente necessário um processo político, democrático, transparente e confiável. Assim, o posicionamento da Indonésia a respeito do conflito venezuelano assume postura de neutralidade, porém pedimos de que todos os lados apresentem moderação e não tomem medidas que possam piorar ainda mais a situação, sendo o exemplo delas a intervenção militar. Agora o discurso da Alemanha. A posição da Alemanha a respeito deste conflito na Venezuela é que o povo da Venezuela deve ser livre para decidir com certeza sobre o seu futuro. Portanto, somos totalmente a favor das novas eleições justas e livres. Dessa forma, há aproximadamente 2 meses, nós da Alemanha, assim como a França e Espanha, anunciamos que a convocação das eleições deveria ocorrer até dia 3 de fevereiro. Como tal pedido não foi atendido, reconhecemos Juan Guaidó como presidente interino. A Alemanha também apoia a iniciativa dos países latino-americanos de pedirem investigação do Tribunal Penal Internacional sobre o regime venezuelano por crimes contra a humanidade. Entretanto, não acreditamos que deve haver qualquer intervenção militar. Esses problemas devem ser resolvidos a partir de ações pacíficas e não brutas que causariam mais problemas, dores e sofrimentos aos venezuelanos. Agora, o discurso da França. Eu sou a delegada da França. A França está muito preocupada com a situação e pedimos que as autoridades venezuelanas iniciem um diálogo com a oposição a fim de reestabelecer o funcionamento democrático das instituições, encontrar uma saída para a crise política e contribuir à retomada da economia venezuelana. Para a França, assim como para os seus parceiros europeus, a prioridade é o fim imediato da violência por meio do apoio de uma mediação confiável, regional ou internacional, que tenha a confiança de ambos os lados, governo e oposição, para ajudar a restaurar o diálogo e a estabilidade. A Venezuela é uma ditadura que tenta sobreviver ao custo de uma angústia humanitária sem precedentes. Nós estamos dispostos a trabalhar com os parceiros regionais para evitar novas escaladas na instabilidade em solo venezuelano. O que a França espera é uma solução negociada para a crise política e econômica do país. Consideramos que Juan Guaidó tem legitimidade para convocar eleições presidenciais e pedimos veementemente que Maduro se abstenha de qualquer forma de repressão à oposição e qualquer uso da violência contra manifestantes pacíficos. Nós damos nosso apoio total e reconhecemos o presidente Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino do país em meio a uma grande crise política. Somos contra a violência e defendemos uma solução pacífica. A intervenção militar na Venezuela deve ser evitada. Precisamos de uma saída pacífica, política e democrática. Discurso da Rússia. Bom dia, senhores delegados. A Rússia se comove com a crise humanitária pela qual passa a Venezuela e se dispõe a oferecer ajuda quando for necessário, como um país irmão, seja com fornecimento de medicamentos e alimentos ou com apoio militar para a contenção de possíveis invasões ou rebeliões. Estendo-me nesse assunto
Acreditamos que não cabe ao CSNU tomar decisões que passam sobre a soberania da nação venezuelana, como uma intervenção militar, de forma a desrespeitar a política interna do país e o presidente eleito, Nicolás Maduro. Além disso, uma intervenção militar por parte de uma organização ou de outro país isoladamente significa um avanço na legitimação da inconstitucional autoproclamação de Juan Guaidó, uma manobra que baseia-se em interesses políticos acima da defesa de direitos humanos. Esse conselho nunca permitiu a substituição de um líder sem a realização de um processo internamente determinado e democrático. Esse é o motivo pelo qual a Rússia não pretende retirar as tropas que estão em solo venezuelano até que a situação seja estabilizada. Concluímos. A Federação Russa se declara contrária à intervenção militar e apoiadora do governo Maduro. Agora o discurso da China. Olá, eu sou o delegado da China e a China entende que a questão pela qual a Venezuela passa é delicada e pode ser marcante, não só em sua história, mas na história mundial. Porém, não cabe a outro país ou à ONU intervir nas questões internas da nação latino-americana, tirando assim sua soberania e independência. Cabe a nós, como países irmãos, prestar ajuda se necessário e garantir com que os venezuelanos resolvam seus problemas sozinhos. Não devemos palpitar nos conflitos internos da Venezuela e muito menos apoiar uma intervenção militar, que se ocorresse infringiria a democracia do país, visto que o mandato do presidente eleito Nicolás Maduro não seria respeitado. Além disso, prestar apoio a essa invasão beneficiaria a subida de poder por parte de Juan Guaidó, e se isso ocorrer, será a primeira vez que um conselho ignora um presidente e nomeia outro. E consentimos pelo fato de alguns países apoiarem uma possível intervenção militar com o simples intuito de se beneficiar com as riquezas da Venezuela e não de resolver o problema em vigor. Assim, a República Democrática da China conclui que o mais importante é apoiar decisões que favoreçam uma melhora do cenário da Venezuela, onde não haja o uso de força e desrespeito à soberania da nação. Discurso do Reino Unido. O Reino Unido, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte reconhece o líder da oposição Juan Guaidó como presidente constitucional interino da Venezuela e acusa como fraudulentas as últimas eleições presidenciais. Acreditamos que a situação na Venezuela é grave, mas está claro que Nicolás Maduro não é o líder legítimo e que Guaidó é sim a pessoa certa para levar a Venezuela adiante, mesmo que temporariamente. O regime de Maduro, que roubou os direitos das pessoas, é marcado pelo desmantelamento da liberdade e da justiça. O governo extremamente incompetente e corrupto, causado pela versão distorcida do socialismo por parte de Maduro, trouxe discórdia e descontentamento à população, que se manifesta massivamente em todo o país. Mesmo não apoiando o governo de Maduro, o Reino Unido acredita que a democracia estará sempre acima das decisões políticas. Consideramos inviável uma intervenção militar no país, mas apelamos pela realização de eleições livres, de forma a executar corretamente a democracia naquele país. Agora o discurso dos Estados Unidos. É possível observar claramente a insatisfação da população venezuelana. Além dos Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e vários países latino-americanos afirmam que a eleição não foi transparente e acusam Maduro de sufocar a democracia. A Venezuela, mesmo passando por sérias dificuldades econômicas e sociais, acabou por não aceitar certas ajudas humanitárias disponibilizadas pelos Estados Unidos da América. Com isso, constata-se que o governo de Nicolás Maduro não se demonstra preocupado com cidadãos venezuelanos. Este utiliza o contexto da crise humanitária para reforçar seu controle político. Ele gasta seus recursos em sistemas militares de controle de multidões fabricados pela China para conter os protestos. Uma transição política negociada continua sendo a opção preferida, mas a intervenção militar por uma coalizão de forças regionais talvez seja o único meio de pôr fim à penúria causada pelo homem que ameaça a vida de milhões de venezuelanos. O regime de Maduro já é uma ditadura militar, com oficiais encarregados de muitos órgãos do governo. Essa força libertaria a Venezuela. Podemos observar um exemplo prático disso. Os EUA libertaram o Panamá da opressão de Manuel Noriega, instalando a democracia e o mais rápido crescimento econômico da América Latina. Logo, os Estados Unidos da América mostram sua posição a favor da intervenção militar. Agora o discurso do Peru. O governo ditatorial de Maduro trouxe muitas consequências negativas para a Venezuela. Podemos citar a falta de liberdade, de justiça e a discórdia e descontentamento da população. Porém, o Peru acredita que o mundo deve ser regido pela paz e, por conta disso, medidas que afetam negativamente a população devem ser evitadas ao máximo.
Por causa disso, apesar de não apoiar o governo Maduro, acredito que a intervenção militar não seja a melhor solução. Ela só traria sofrimento para a população venezuelana, que já enfrenta dificuldades há meses. Afinal, estamos aqui para ajudar os venezuelanos, e não para piorar a situação. Acredito que a melhor solução para ajudá-los é enviar ajuda médica e humanitária. A reestruturação da economia da população deve ocorrer de forma extremamente pacífica. Agora vamos começar as votações. Os 5 países aqui têm poder de veto. Todos os países a favor da intervenção militar na Venezuela, por favor, levantem suas placas. Podem abaixar, por favor. Agora, todos os países contra a intervenção militar, por favor, levantem suas placas. Obrigada a todos. Agora faremos a contabilização dos votos. Apenas 2 países votaram a favor da intervenção militar na Venezuela. Portanto, o projeto não passou.